Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast Feel the Future. Eu sou a Adriana Couto e esse podcast é uma conversa sobre inovação, insights e iniciativas para um futuro melhor. Os nossos convidados são pessoas inspiradoras que estão ajudando a construir o futuro agora, com iniciativas interessantes e um olhar, assim, diferente para as coisas. Eu espero que você esteja nos acompanhando, porque por aqui, no Feel the Future, a gente já falou sobre os carros elétricos, sobre o futuro da mobilidade, a gente já conversou sobre tecnologia, sobre o futuro do dinheiro, da moda, do trabalho, sobre as novas formas de morar também. E hoje o nosso papo, o nosso assunto é a moda. A gente vai falar da importância de pensar a moda de uma forma mais sustentável. Sustentabilidade e moda parecem coisas conflitantes, né? Porque as roupas geralmente têm ali um ciclo curto de vida, enquanto a sustentabilidade leva em conta o quê? A durabilidade, a reutilização dos produtos. Será que esses conceitos conseguem aí conviver? É isso que a gente vai ver. A série de podcasts Feel the Future é uma iniciativa da Audi do Brasil em parceria de produção com o Estúdio Folha. Para conversar com a gente sobre moda sustentável, a gente tem uma super convidada aqui, uma convidada especial, a mineira Cris Guerra. A Cris, que é comunicadora, palestrante, escritora, pioneira, né, gente? Ela criou o primeiro blog com o look do dia, isso que a gente já vê aí tanto. O blog se chamava Hoje Vou Assim, lá em 2007, e aí depois virou febre na internet. A Cris, ela traz e trouxe um olhar ainda novo para a moda ao desconstruir a ideia de que moda é futilidade, que está ligada só ao consumo exagerado. Já escreveu 6 livros, um deles chamado Moda Intuitiva, com reflexões sobre como encontrar um estilo próprio a partir das próprias referências. Que legal que você está com a gente. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda ao podcast Feel the Future. Obrigada, Adriana. Nossa, eu agradeço. Muito legal estar aqui. Imagina, estou aqui, que responsabilidade, né? Mas espero que a nossa conversa seja bem boa. Não tenho dúvida de que vai ser bacana. Muito obrigada. Ah, que legal. Vai ser ótimo mesmo, porque é para a gente refletir sobre o futuro. Mas eu queria, antes de tudo, saber dessa sua semente, que é o blog Hoje Vou Assim. Quando ainda ninguém falava ainda de, por exemplo, o look do dia, você foi e mostrava a roupa que você usava todo dia antes de trabalhar, de forma bem humorada, de forma leve, sendo você mesma. Como é que surgiu essa ideia de criar o blog e esse look do dia? Na verdade, foi uma história completamente por acaso. Eu estava vivendo um luto e eu estava vivendo uma dualidade de sentimentos, porque meu filho estava com 4... Na verdade, quando eu criei o Hoje Vou Assim, meu filho estava com 6 meses, e 2 meses antes do meu filho nascer, o pai dele teve uma morte súbita. Então, eu estava vivendo uma grande alegria e uma grande tristeza ao mesmo tempo, né? Eu estava vivendo um luto e o início da maternidade, que é maravilhoso, não posso dizer que eu era infeliz. Eu estava literalmente vivendo 2 sentimentos opostos. E 2 meses antes eu tinha começado um blog chamado Para Francisco, onde eu contava para o meu filho sobre o pai dele, sobre os meus pais que tinham falecido. E foi muito legal fazer o blog, foi muito importante, muito curativo. E eu sempre tive uma relação com a moda muito forte. Hoje, olhando, né, com mais distanciamento, eu já fui uma consumidora compulsiva, exatamente nos anos anteriores a isso tudo, e a compulsão por compras veio muito depois da morte da minha mãe, em 1994, minha mãe teve câncer, então foi um período muito difícil que eu entrei ali nessa compulsão, mas que ao mesmo tempo eu fui fazendo um guarda-roupa muito legal. Tinha um lado ruim, que era um exagero, e tinha um lado bom, que era fazer um guarda-roupa bacana, construir minha identidade. Acho que eu devo muito da minha autoestima para essa ajuda do vestir, assim. Por isso que eu vejo a moda de uma maneira um pouco diferente. E aí, quando eu comecei a fazer o Para Francisco, era tão legal que um dia eu cheguei no trabalho com uma roupa muito bacana e depois de ter filho, a gente se reconcilia com o nosso corpo. A gente quer saber como vai ficar essa barriga. Ela vai embora ou ela fica aqui mesmo? O que é da Gisele Bündchen saiu no dia seguinte e a minha está aqui ainda, né? Esse dilema, gente. Injustiça isso. E aí
Eu acho que eu estava, hoje, olhando de fora, olhando com mais distanciamento, eu acho que a moda me ajudou a me aproximar de mim de novo, porque a viuvez te traz uma autoestima muito baixa, você se distancia, né? Então, assim, tem a figura da mãe que apaga um pouco a mulher, a figura da viúva que também afeta muito a nossa feminilidade, né? Então, acho que a moda foi esse retorno a mim, né? Assim, olha, eu tô aqui. E aí a ideia era fazer quase que uma instalação. Eu nem sabia o que estava acontecendo no mundo da moda. Era muito um mergulho dentro de mim. Eu queria fazer uma instalação e falar, olha, tô aqui, tá tudo bem, e mostrar todo dia a roupa que eu fui trabalhar. Eu tive uma ideia. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Você era uma pessoa, você falou que tinha um guarda-roupa legal. É alguém ainda? Era alguém que as pessoas falavam, nossa, como você se veste bem, nossa, que incrível, nossa, suas roupas. Tinha um pouco disso ou não? Eu acho que tinha, sim. Eu já era meio conhecida por ser alguém que gostava de se vestir bem para o trabalho, assim. Entendi. Eu pensava, eu vou ficar o dia todo aqui, então não tinha problema de vez em... E como eu trabalhava num ambiente muito democrático, porque eu era redatora publicitária, e a agência de publicidade é um ambiente democrático, ali a roupa também fala muito de você, né? Então, tudo que envolvia produção de moda, eu sempre era muito chamada e tal. Eu tinha essa paixão, eu sempre tive uma relação com a roupa como obra de arte, assim. A roupa poderia ser, sabe, assim, eu tenho uma paixão, eu vejo uma roupa bonita, eu quero entrar dentro dela, assim como se eu vir um quadro bonito, eu quero tê-lo na minha sala, mais ou menos isso, né? E aí eu comecei a fazer isso. Então, assim, eu mandei para os meus amigos, gente, agora tem um blog chamado Hoje Vou Assim. Aí deve ter achado que eu estava louca, porque num blog eu chorava e no outro blog eu simplesmente encarnava modelo, sem o menor constrangimento. Eu tinha esse lado leonino que gostava de posar para a câmera, e aí foi maravilhoso para a minha cura mesmo, para vivenciar o meu luto de uma maneira super positiva, né? Mas não sabia o que eu estava fazendo. Nesse look do dia é isso. Aí você se vestia, chegava na porta da agência antes, e aí fazia ali a sua foto, e também pensando numa performance, pensando num jeito de estar no mundo. Eu tinha sempre um companheiro, uma companheira ou um companheiro, alguém que eu chamava da direção de arte lá, vem cá me fotografar, e a gente brincava, então tinha dia que eu falava, hoje eu tô morta, aí caía no chão como se eu estivesse morta, sabe, era muito divertido, era muito legal, e isso começou a mexer com outras mulheres, então assim, eu saí do fundo do poço, né, de uma tristeza muito grande, e comecei a perceber que eu estava mexendo com outras mulheres, as mulheres estavam se sentindo empoderadas, essa palavra um pouco desgastada, que na época nem existia, né? Elas se sentiam empoderadas por uma mulher comum ali na frente da câmera, não era uma modelo, eu era uma pessoa que não sou padrão de beleza, né? E estava ali enfrentando a câmera, enfrentei muita crítica, mas também foi muito divertido, né? E eu lidava com essas críticas da melhor maneira possível. Falavam comigo, nossa, mas você é ridícula. Aí no dia seguinte eu ia de chapéu, sabe? Assim, sabe? Era muito legal, era muito legal. É muito, muito bom ver você falando, ouvir você falando e entender que essa sua caminhada da moda também está dentro de um lugar de autoconhecimento, né? Então aí você olha para o passado e diz assim, pois é, eu estava precisando de um lugar ali para minha autoestima, queria ver o meu corpo, que legal. É muito bom te ouvir, porque eu acho que é uma dica preciosa, é um lugar precioso que você leva a gente. Então, deixa eu te perguntar o seguinte, na sua opinião, o que é estar na moda? Eu acho que é engraçado falar isso, estar na moda. Eu acho que eu não falo isso há bastante tempo. Eu acho que é como se isso não existisse. É algo completamente antigo, assim. Eu acho que a moda, não somos nós que estamos na moda. É a moda que está na gente, sabe? Assim, eu tenho uma frase que fala assim, eu gosto de convidar a moda a se vestir de mim. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a moda... É claro que você tem a moda, né? A Glória Calil tem uma frase que eu adoro, que diz que moda é oferta e estilo é escolha, né? Então, é maravilhoso você ter uma grande possibilidade de escolhas e aí você se encontra nessa moda. Então, talvez estar na moda seja olhar para o que está sendo oferecido e falar, olha, tem eu ali. Tem muito de mim ali naquela oferta, né? Isso é bacana. Você, no seu livro, que é o Moda Intuitiva, você coloca ali que não tem certo ou errado na moda, né? Mas as pessoas ainda são julgadas pelas suas escolhas, são julgadas pelo que veste, né?
Então tem que encontrar esse equilíbrio para conseguir ser você, driblar esse julgamento, criar um estilo próprio. Como é isso? Eu acho que ao contrário do que muitas vezes a gente viu, né? E eu acho que durante muito tempo a moda ela era ditada de cima para baixo, então a gente ouvia e obedecia. Ah, isso está usando, isso não está usando. Eu acho que isso mudou muito. Na verdade, a gente continua se preocupando, sim, com a opinião do outro, mas cada vez mais a gente sabe que o mais importante é a conexão que a gente tem com a gente, né? E eu acredito que a própria moda tem essa possibilidade para nos oferecer. Se a gente entra numa loja, ou se a gente procura, seja uma loja, seja um brechó, se a gente vai a uma costureira, a gente tem como fazer daquele movimento, daquele exercício, um exercício de autoconhecimento. Moda, para mim, sempre foi isso. E eu acho que é por isso que talvez o meu trabalho tenha ficado conhecido, porque naturalmente eu passava isso para as pessoas. Eu acho uma viagem muito gostosa, quando você vai com o tempo para experimentar. Inclusive, assim, não tem certo ou errado, mas você pode olhar e falar, errei, né? Eu já tive look no meu blog, que foi, hoje fui assim, hoje eu não fui da melhor forma, né? E eu costumo brincar, gente, que errar não tem problema nenhum. Sabe, errar a roupa, você troca no dia seguinte. Eu errei de marido 4 vezes, imagina, é muito mais sério. Não é? Então é isso, assim. Eu acho que errar a roupa é uma brincadeira. Eu acho que você pode ir se divertindo com as escolhas, com os erros, até ir para a escolha certa, né? Que, na verdade, vai mudar também. Isso que é legal, assim. Acho que... A gente vai mudando junto também, né? Eu queria falar desse consumo, porque a indústria da moda vive desse ciclo, né? Que a gente tem que comprar sempre. Tem estações, tem temporadas, tem a nova coleção. As peças de roupa são substituídas por outras peças o tempo todo. O que você acha desse ciclo? Dá para quebrar esse ciclo? Olha, eu acho que esse ciclo já está cansado, ele mesmo já está cansado de si, sabe? Você conversa com profissionais de moda, você vê que eles mesmos não aguentam mais esse tipo esse frenesi, né? Esse ritmo frenético das coisas. E acho que a gente acabou de viver, né? Ou a gente ainda está vivendo uma pandemia que acredito que tenha mudado muito a nossa forma de relacionar com tudo isso. Há muito tempo a moda vem sendo questionada e vem se questionando. Eu não sei se dá para quebrar esse ciclo, eu acredito que sim, mas é muito trabalhoso, não é algo fácil, né? Eu acho que passa não só pela mudança da maneira de produzir moda, da maneira de pensar moda, e até no próprio significado do que é moda, né? E isso passa não só pelas marcas, pelos designers, por quem produz, por quem está vendendo uma marca, mas principalmente pelo consumidor. Então, eu acho que a gente precisa entender que falar de quebrar isso tem a ver também com falar de uma mudança da maneira de enxergar isso tudo. Será que o consumidor pós-pandemia continua encontrando sentido nessa quantidade de roupa que a gente quer consumir, nessa quantidade de novidade que vem? Eu acho que hoje em dia a gente está dando um valor muito maior para o nosso dinheiro, a gente está entendendo muito mais como que isso impacta no nosso dia a dia. Será que eu preciso de tantas roupas, né? Eu hoje estou aqui, a gente sabe que a gente vai vender mais blusa do que calça nos próximos, né? Claro, depois de passar 4 meses na pandemia, todo mundo de pantufa, aquele pijama. É o modelo Cid Moreira, né? Não é mais ou menos isso, assim. E eu acho que outra coisa, por exemplo, a gente hoje, o conforto é cada vez mais importante. Não dá para ter uma roupa ou qualquer peça que seja só bonita, né? Precisa muito do conforto. Eu vejo muita gente dizendo que não está conseguindo usar salto alto, mas eu percebi isso em mim, né? Assim, cada vez mais o conforto é importante. Então, acho que tem um sentido. Será que você precisa lavar a roupa na frequência que você lavava antes? Você precisa passar a roupa do jeito que você passava antes? Então, acho que a pandemia ela veio acelerar várias coisas que estavam precisando ser questionadas, né? Claro. Então, essa mudança aí, ela depende de muita coisa ainda. Ela é longa. A gente também, como consumidor, se localizar ali dentro dessa cadeia e saber que você pode, por exemplo, escolher, ter a opção
de consumir, por exemplo, de uma empresa que valoriza a mão de obra, que está ligada na sustentabilidade. Eu acho que o papel do consumidor da moda também pode ajudar a ditar ali algumas regras do mercado. Sim, sem dúvida. Eu acho que as marcas que pensarem de uma maneira mais moderna, né, que estão entendendo o que está acontecendo, começam a entender que a matéria-prima de uma roupa, de uma peça de moda hoje, não é só mais a matéria-prima, o tecido, o botão, né? A matéria-prima está ali naquele conceito. Quem produziu aquilo, como aquilo foi produzido, existe um propósito por trás daquela produção? Então, eu vou dar exemplos, né? Existe uma marca há muito tempo chamada Tom's, que é uma marca de alpargatas, acho que é de um inglês. Ele fez uma marca, quando ele foi para a Argentina, ele descobriu uma comunidade que ninguém tinha sapato. Então, a Tom's é uma marca de alpargatas que você compra uma alpargata, cada alpargata que você compra, uma criança vai ganhar uma alpargata, né? Então, eu acho que tem inúmeras formas de fazer as coisas terem mais sentido. A história da produção cada vez, do trabalho manual, né? É outra coisa que a gente precisa retomar. Eu acredito que o caminho da moda hoje fala muito desse voltar, fazer o caminho de volta do que antes era algo feito por encomenda, virou prêt-à-porter, né? Eu acho que a gente talvez esteja fazendo o caminho de volta. A gente precisa trazer a costureira de novo. A costureira pode começar a ter um grande valor. Então, já passou desse momento, a gente viveu uma época da obsolescência programada muito forte, e isso ainda existe em vários produtos, mas eu acho que na questão da moda, a gente pode apurar o nosso olhar e começar a ver que a moda é curadoria, é garimpo, né? Gente, quem sabe garimpar num brechó, eu acho que sai na frente. Exatamente. Né? A gente pode ter... É igual aquele ponto de vista da pessoa que entra no antiquário. Tem coisa mais chique que um antiquário? Antiquário é muito chique. Eu acho que a moda pode fazer essa virada para um outro lado. E aí, é claro, ela se torna... A gente tem que pensar em todas as classes, né? Em todos os tipos de poderes aquisitivos que estão relacionados com isso. Mas a gente tem o upcycling. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem um projeto chama lá da Favelinha, que é uma comunidade, um aglomerado da Serra, que tem um projeto de moda chamado lá da Favelinha, e é uma marca com designers e tal, e recentemente eles lançaram uma coleção, que é o Remexe Favelinha, toda calcada na questão do upcycling. É uma coisa que tem muito conteúdo, tem informação de moda, ou seja, é uma coisa feita na comunidade, que ressignifica a vida de muita gente que está envolvido ali. Eu acho que moda, cada vez mais, vai estar relacionada a isso. E cada vez menos vai estar relacionado a achar uma peça barata, né? Então, marcas como uma Zara, por exemplo, precisam se repensar. Existe uma empresa na Holanda, uma loja chamada Lena. Ela é uma biblioteca de roupas. Então, você pode alugar, você tem um plano mensal lá de, sei lá, 100 pontos por mês. Aí você pode pegar roupas, e as roupas elas são pontuadas de acordo com o valor delas, contanto que elas são mais raras ou mais desejadas e tal. E aí você usa essas roupas e devolve, né? E a ideia do Lena, quando ela foi criada, é que tenha um Lena em todos os lugares do mundo. E aí você vai passar a viajar sem levar mala. Você chega num lugar e vai no Lena local. É claro que isso era muito utópico, eu não sei se isso chegou a acontecer, eu acho que a Lena surgiu em 2015 e foi uma segunda ideia. Acho que a primeira tem uma outra loja na Alemanha, que é nesse mesmo esquema. E você pode comprar a roupa, se você gostar muito, quiser casar com aquela roupa, até brinco, no modo intuitivo tem roupa para casar e roupa para passar um carnaval, né? Eu acho que cada vez mais a gente está falando a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente consome e se casar com aquilo que a gente consome. É um pouco claro. Você falou desse exemplo de você alugar roupa pelo mundo, não precisar usar mala, e a gente fica pensando nessa geração aqui que
de alguma forma, você ter alguma coisa não faz muito sentido, né? Cada vez mais. E aqui no podcast a gente está vendo isso, a moradia. Será que eu quero comprar um apartamento? Será que eu posso compartilhar, né? A economia, a economia compartilhada que está aqui também empurrando e ensinando a gente bastante, não, Cris? Sem dúvida, é muito legal. E eu fico muito feliz, assim, por aos 50 anos ter pegado uma transição tão incrível de coisas, né? Assim, a gente realmente passou de uma época em que a gente precisava ter as coisas para outra época em que agora a gente não precisa ter, a gente tem acesso às coisas sem precisar ser dono das coisas. Esse conceito de economia compartilhada, eu acho que é a grande sacada, é a grande inteligência, que de uma certa forma a gente já vê nas comunidades mais pobres há muito tempo, né? O que acontece dentro da favela, por exemplo, né? As casas, uma ali do lado da outra, uma pessoa tem um secador, a outra tem uma pipoquete e precisa só uma, né? Uma vai pedir emprestado para a outra. É uma lógica muito mais sustentável, muito mais inteligente e muito mais conectiva, né? Nos conecta muito mais. A gente está vivendo uma pandemia para mostrar para a gente o quanto a conexão é importante, né? Que nos condenou a essa solidão aí e quanto a gente está se conectando nesse momento. Então tem muita coisa bonita para acontecer, eu acho. A gente precisa estar ligado, né? Não adianta a gente, né? É verdade. Você puxou de novo esse assunto da pandemia, a pandemia e a moda, o que a gente está aprendendo um pouco com esse momento, e eu queria que a gente está aqui se encaminhando para o final, que a gente falasse um pouco isso. Você acha que realmente isso trouxe uma nova conexão, né, para a gente? Eu acho que sim, eu acho que a gente, toda privação nos coloca para pensar sobre algo muito importante, né? Todo limite, toda dificuldade, a necessidade realmente é a mãe das grandes invenções, e a gente está privado de várias coisas, a gente está privado até de pensar num futuro muito, né? A gente está aqui falando sobre o futuro, mas a gente está com dificuldade de enxergar o futuro próximo. E eu acho que tem coisas que ficaram muito claras. O que é essencial? Então, acho que a palavra essencial, ela amarra toda essa nossa ida para o futuro. A gente está conectado com o essencial. O essencial está claro para a gente. E aí, quando a gente sabe o essencial, o nosso caminho é mais certeiro, né? Bom, e pegando esse essencial aí, inclusive, para a gente escolher que roupa a gente quer, né? Com que roupa eu vou. Você tem que entender, né? Esse é essencial, né, Cris? Sim, e outra coisa interessante é, quando você vai fazer uma escolha de roupa, escolher aquela roupa que tem maior probabilidade de ser essencial, ou seja, que é uma coisa que eu fiz muito no Hoje Vou Assim e que cada vez mais tem relevância. Quantas vezes eu vou usar essa roupa? Com o que ela combina? Por quanto tempo ela vai ficar no meu armário? Ou seja, olhar para uma roupa com um olhar de colecionador, de curador, de alguém que olha e fala, nossa, que legal. E isso a minha avó, que morreu em 2004, já tinha essa visão. Eu falava, vó, ela morreu com 95 anos, eu falava, vó, que blusa linda. Ela falava, tem 35 anos. Eu acho que esse é o grande valor da moda do futuro. A gente demora para chegar lá, mas a gente já sabe um pouco desse caminho. Sim. E eu quero que você termine dando mais dicas complementares, na sua opinião, para o consumidor que quer ter essa nova relação com as compras, com o uso das roupas, aliado, é claro, à questão ambiental. Sim, olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer a pergunta, assim. Eu acho muito legal a moda, aí eu falo moda, mas o vestir tem a possibilidade de nos dar pontos de vista novos sobre nós mesmos. Isso é muito legal, assim. Por isso que existe essa coisa tão legal na novidade. É claro que você quer roupa nova, isso é natural, né? Quando eu visto uma calça de um jeito, eu me vejo de um jeito. Aí quando eu visto um vestido, eu me vejo de outro jeito. Isso é muito rejuvenescedor. É como trocar de pele. A gente tem isso dentro de nós. Mas eu acho que existem formas, não só... se você vai comprar uma roupa nova, não pensa assim, eu quero comprar uma roupa nova. Pensa se você precisa daquela roupa, se você vai escolher bem. Pensa menos no quanto você vai pagar e quanto tempo ela vai ficar no seu armário.
quem fez aquela roupa, né? Começa a pensar que aquilo ali é um investimento, compara o preço de uma roupa com o preço de outras coisas que você precisa ter na sua vida. Você vai entender que roupa é caro e às vezes precisa ser caro mesmo, porque tem muita gente envolvida. Se ela for barata demais, tem alguma coisa errada aí com aquele processo e pode ser que você esteja causando o sofrimento de alguém ou sendo conivente com o sofrimento de alguém. Não é fácil, a gente cada vez mais vai estar informado sobre isso. Eu acho que as marcas vão usar isso como estratégia também de marketing para trazer mais consumidores para um relacionamento mais duradouro com aquela marca, mas pensar que essa novidade também, às vezes, pode não ser comprada, pode ser trocada, né? Pode ser comprada num brechó. Então, olhar para a novidade não precisa ser algo novo. Às vezes a roupa é nova para você, ela já teve uma história com alguém e chega na sua vida. Tem tantas formas da gente pensar nisso que eu acho que pode discutir numa outra coisa. Já acabou. Essa era de comprar roupa por quantidade e preço é a coisa, aí sim, é uma coisa muito fora de moda. Cris, que prazer conversar com você. Muito, muito obrigada. A gente conversou com a comunicadora, com a escritora, palestrante Cris Guerra, autora de 6 livros. Um prazer ter você aqui no podcast Fio de Filter. Todo meu, eu que agradeço. Falei pra caramba, porque eu não consigo ficar calada. Foi um prazer, Adriana, parabéns. O podcast está muito bacana, eu estou ouvindo muito. Que bom, eu espero que você tenha gostado do nosso papo, porque eu também gostei muito. E eu convido todo mundo aí a ouvir os nossos episódios, os episódios da série Feel the Future que já estão no ar. A série de podcasts está conversando sobre iniciativas inovadoras para o futuro em várias áreas. A cada semana, um novo programa, um tema diferente e instigante para você. Muito, muito, muito obrigada por nos acompanhar. Esta série de podcasts é uma iniciativa da Audi do Brasil em parceria com o Estúdio Folha. Você pode ouvir todos os programas na sua plataforma de áudio preferida.